Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma palestra do Congerre. É um prazer muito grande ter a sua presença aqui com a gente. Espero que você esteja curtindo todas as trilhas que nós preparamos com muito carinho para você. E agora, nesta palestra, você vai conseguir acompanhar cases de empresas que conseguem treinar pessoas mesmo que elas não tenham uma mesa de trabalho. Será que isso é possível mesmo? Bom, eu vou chamar aqui ao nosso palco virtual o Léo, que vai trocar um pouco de figurinha com a gente. Seja bem-vindo, Léo, à 8ª edição do Congerre. Fala, Tati. Fala, pessoal. Tudo bom? Boa tarde a todos. Fazendo uma breve introduçãozinha sobre mim, eu sou o Léo, tá? Eu sou o responsável pelo time de vendas da Enable. E vou contar um pouquinho para vocês aqui de como funciona, né, de como a nossa plataforma e a Enable vem atendendo esse público que a gente chama de Desklas. Guardem esse nome, Desklas. A gente vai falar muito sobre esse tema durante esse bate-papozinho aí. Muito bom, Léo. Então eu quero que você se sinta à vontade, porque a partir de agora o nosso palco é todinho seu. Show de bola, Tati. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Então, apenas iniciando, né, essa conversa, esse bate-papo ele vai mais na linha da gente contar um pouquinho de quem é a Enable. Eu acho que é legal vocês saberem quem somos nós, de onde a gente veio, qual que é o nosso propósito como empresa aqui no Brasil, mas mais do que isso, a gente falar sobre casos de uso, né, e sobre como a Enable vem se destacando e vem ajudando a empresas de todos os segmentos nacionais, industriais, farma, varejo, franquias, a treinar, né, os colaboradores Desklas. O que é o Desklas, Léo? Desklas é o conceito, na tradução literal, de sem mesa, ou seja, colaboradores que não têm mesa de trabalho. Quem é essa galera? Tá? É o público, né, fabril, vendedores, representantes, né, logística, todo esse público que demanda treinamento, mas que, né, como isso acontece, né, como que a gente treina essa galera, né, então, esse é um desafio que a gente percebeu que muitas empresas vêm tendo, né, a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre como a gente resolve isso aí, durante essa conversa que a gente vai ter. Então, contextualizando um pouquinho da Enable, então a Enable, nós somos uma multinacional israelense, tá, que tem presença global, né, mais de 40 clientes no Brasil atualmente, né, compatibilidade mobile, né, esse é um grande diferencial, e é um diferencial que é fundamental para esse público, presença em mais de 40 países, mais de 1 milhão de usuários atendidos pela plataforma aqui no Brasil, a plataforma tem suporte em mais de 20 idiomas, todo o nosso time de vendas e Customer Success e suporte fala português, inglês e espanhol, né? Então, se porventura um projeto nascer aqui, migrar para a Latam, ou nascer aqui, migrar para outras regiões, sem problema algum. Beleza? Então, isso aqui é um pouquinho da Enable, e nós nos apresentamos ao mercado como uma solução all-in-one. Por que uma solução all-in-one? Tá? Porque nós consolidamos dentro de uma única plataforma o conceito do LMS, do LXP e do CMS. Beleza? LMS, né, para vocês, é mais que chover no molhado, certo? O LXP seria a evolução do LMS, né, seria uma plataforma de treinamento mais voltada para a experiência do usuário, certo? E o CMS, que é um dos nossos grandes diferenciais, que é a parte de criação de conteúdo. Então, ouso dizer que nós somos a única plataforma nacional que possui um motor de criação de conteúdo dentro de uma plataforma de treinamento, beleza? Então, isso é muito importante, certo? E isso é um grande diferencial, porque isso dá uma autonomia muito grande para os usuários dessa plataforma, né? Então, qualquer pessoa, certo, que tenha um mínimo de conhecimento, né, na plataforma, consegue criar um conteúdo, né? Qualquer pessoa que passe por um treinamento básico, que é parte do nosso processo de onboarding, certo? Consegue criar um conteúdo na plataforma. Então, isso dá um dinamismo, dá uma celeridade muito grande no processo de troca de informação, beleza? E isso nos diferencia, porque é uma solução disruptiva, ela simplesmente descentraliza o conceito de criação de conteúdo. Então, ela permite, né, a gente vai contar um pouquinho,
né? Então, a nossa solução, ela é basicamente constituída de 3 pilares, né? O primeiro deles é a fácil criação de conteúdo, que é o que eu comentei. Então, a plataforma, ela permite que seja utilizado para a criação de um material, de um treinamento, por exemplo, qualquer formato de arquivo. PPT, Word, SCORM, vídeo do YouTube, Vimeo, MP4, HTML5, etc. Né? Que esses conteúdos diversos sejam mesclados, certo? E transformados em um conteúdo, certo? Interativo. Então, isso é um dos nossos grandes diferenciais, ou seja, subir conteúdo de diversos formatos, muitas outras empresas fazem, certo? Ou plataformas fazem, mas consolidar diversos formatos de arquivos, né? Criar interações de mídia, ou seja, vídeos dentro de vídeos, né? Imagens dentro de vídeos, vídeos dentro de imagem, vídeos dentro de um PDF, interações, certo? Que é o que a gente chama de microlearning, certo? Esse é um dos nossos grandes diferenciais. Isso é muito interessante. O segundo pilar é a fácil distribuição. Então, a plataforma trabalha no formato blended. Então, esse conteúdo criado dentro da plataforma pode ser distribuído tanto no formato síncrono quanto assíncrono. Ou seja, no modelo síncrono, treinamentos presenciais e sessões ao vivo através do Zoom. Então, nós somos parceiros oficiais do Zoom. O Zoom é a nossa plataforma, certo? É a nossa plataforma de sessão ao vivo, certo? E o treinamento assíncrono, que é o aplicativo e a própria URL, a própria plataforma em si, certo? Então, dentro de uma trilha de aprendizado, por exemplo, né, esse colaborador ele pode oscilar, né, por todos os formatos de treinamento que ele quiser, ou que a empresa entender que é uma estratégia. Pode nascer no assíncrono e ser finalizado no síncrono, e vice-versa, certo? Então, isso é muito interessante. E o terceiro pilar, que é o monitor de desempenho, né? Então, criei conteúdo de uma maneira rápida, fácil e simples. Disseminei esse conteúdo da maneira que eu quis, nos formatos que fazem sentido para mim. E o terceiro pilar é como é que eu monitoro, né? Como é que eu tenho os relatórios, que dados eu tenho, quais são os gaps de conhecimento que esse público tem para que eu possa trabalhar. Então, essa é a cereja do bolo, certo? Que é ter dados, informações para ser trabalhados, entender quais são as dificuldades do meu time e ter uma troca efetiva com essa galera, beleza? Então, esse aqui é um pouquinho, né, da parte de criação de conteúdo. Então, como eu comentei com vocês, né, então você pode começar do zero, né, criando qualquer conteúdo da maneira que você quiser. As atualizações podem ser feitas em tempo real. Então, eu recebi um feedback negativo, eu quero fazer uma alteração de um conteúdo, você não vai precisar tirar esse conteúdo da plataforma, né, como é feito com os SCORMs hoje, né, você não vai precisar tirar esse conteúdo da plataforma, editar, reescormizar e voltar. Então, você pode fazer essa alteração em tempo real e com um dinamismo muito grande, certo? Aprendizagem interativa, que é a versatilidade, né, de modalidades de treinamento, que é o e-learning, que é o on-the-job training, que é o que muitas redes de franquia, certo? Que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente na parte de cases de sucesso, muitas redes de franquia, né, algumas operações Fabris utilizam, certo? E os relatórios insights, são os indicadores, né, são os relatórios, são os dados informativos que eu vou conseguir trazer para tomada de decisão e entender que caminho percorrer dentro de uma estratégia de criação de uma cultura de aprendizado dentro de uma organização, beleza? E por que os clientes escolhem a Enable, né? Por que algumas empresas, né, como Vivo, Heineken, Unilever, Chili Beans, SESI, Senai, escolheram a Enable? Por ser uma solução all-in-one, né? Por ter um LMS, um LXP e uma ferramenta de criação de conteúdo dentro de uma plataforma de treinamento, certo? Por ter todos os métodos de aprendizagem, por ser uma plataforma simples, ágil, intuitiva e super autoexplicativa, certo? E por ser uma plataforma que dá rapidez, agilidade, rápida implementação, né? Super fácil de utilizar, beleza? Então, esse é um dos conceitos, certo? Que nos colocam como um diferencial, certo? Dentro de uma escolha de uma plataforma para desenvolvimento de uma cultura de aprendizado organizacional, beleza? Né? Então, seguindo, né, um pouquinho da Enable em números. Então, esses aqui são dados que a Deloitte, que é um dos nossos parceiros globais, trouxe, certo? Que enfatizam um pouco do sucesso que alguns projetos vêm tendo, certo? Então, a Deloitte
só contextualizando, a Deloitte é o nosso BPO de serviço na Europa, então todo projeto que é entregue fora de Israel, a Deloitte é responsável por isso, certo? E quais são alguns indicadores e resultados que a Deloitte nos trouxe para poder apresentar? Redução no tempo de formação, isso aqui é muito importante, esse dado é muito relevante, né? Ou seja, reduzir o tempo de formação significa que, né, num tempo menor, aquele colaborador se torna custo para mim. Para uma rede de franquias, esse dado é fundamental. Ou seja, empresas, redes de franquia, por exemplo, demoravam 1 a 2 meses para que esse colaborador começasse a produzir, começasse a operar, certo? E gerar caixa, gerar receita, certo? A gente consegue reduzir esse tempo em 65%, pô, isso é muito relevante, né? Em menos tempo, esse cara é custo. Tá? Redução dos custos de treinamento, né? Aumento da retenção dos empregados, isso é muito legal, certo? Então, a gente sabe que, dependendo do público que eu trato, né, plataformas de treinamento geralmente são uma barreira, né? Treinamento corporativo é uma barreira, né? Então, se eu consigo aumentar a retenção, se consigo aumentar, né, o engajamento desse público, é esse dado que a gente tem que buscar, certo? Que é o dado ali, né, maior participação dos estudantes em 88%, que é o que a gente chama de engajamento, certo? Ou seja, o engajamento é o diferencial que toda empresa busca hoje, né? Plataformas de treinamento não são, né, mais uma novidade, mas criar uma cultura de aprendizado, né, e engajar colaboradores, esse é o desafio, né? Esse é o grande desafio. E se eu consigo aumentar a participação dos meus estudantes em 88% dentro, comparado a uma plataforma, uma estrutura que eu tinha anteriormente, isso é fantástico, beleza? Seguindo, esses aqui são alguns dos nossos clientes, né, algumas das empresas, né, que acreditam na gente. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem grandes logos, né, como Unilever, Coca-Cola, Heineken, Vivo, Louis Dreyfus, Sanofi, Chili Beans, Biolab, etc. Né? Então, o que é legal aqui? Contando um pouquinho de cases, né, e trazendo para vocês algumas novidades aqui, né? O que é interessante aqui, né? Quando você pega, por exemplo, uma Unilever e uma Coca-Cola, que são duas indústrias, né? Se você perguntar para mim, pô, Léo, nenhuma dessas empresas possuía um LMS antes da Enable entrar? Claro que possuíam, né? Um LMS global, inclusive, né? Mas o problema é que esse LMS global, às vezes, ele não consegue chegar na estrutura, né, que é a maior demandadora de treinamentos dentro de um segmento industrial, que é o público fabril, né, o time de logística, né, o time de merchandising, os vendedores, certo? Então, como é que eu treino esse público, né? Como é que eu gero engajamento para esse público, né? Como é que eu crio uma cultura de aprendizagem para atender essa demanda, né? Então, a gente vai no slide seguinte, a gente vai contar um pouquinho, né, sobre como a gente consegue gerar engajamento, né, dentro desse segmento, que a gente chama de deskless, né? Então, tanto na Unilever quanto a Coca-Cola, a gente está treinando o público operacional, né, o chão de fábrica, né, aquele time que demanda de treinamentos rotineiros, NRs, ou treinamentos formais, para que esse cara exerça a função que ele foi contratado para fazer dentro de uma organização, certo? Nós temos o SESI Senai como um cliente, que é o maior projeto de educação à distância da América Latina no segmento público, certo? Então, são 3 milhões de pessoas sendo treinadas pela nossa plataforma. Nós temos a Heineken e a CBA, certo? A Heineken também, né, treinamento do time de vendas, representantes de venda, o time de promoção, né, o time de merchandising da Heineken, são mais de 3, 4 mil colaboradores sendo treinados pela nossa plataforma, colaboradores que estão na rua, né, o tempo todo, né, nos mercados, certo, trabalhando em gôndolas, né, e que precisam ser treinados, a informação precisa chegar neles. O time da Vivo, certo, que hoje é um projeto gigantesco, são 125 mil pessoas sendo treinadas, e o público-alvo dessa operação é o público deskless, ou seja, são o público a ser treinado, são o time de vendas, certo? Aqueles vendedores que estão na rua, ou estão no hall do saguão do teu hotel, né, ou do teu condomínio, vendendo, né, as soluções da Vivo, o time de contact center, certo? E o maior nicho desse projeto são os técnicos, ou seja,
aquele técnico que vai na sua casa fazer uma manutenção ou fazer uma manutenção no poste, certo? A Vivo já possuía uma plataforma de treinamento, certo? Antes de fazer a migração para a gente, mas é aquilo que a gente comentou, certo? Para atender uma demanda destas, você precisa ter uma plataforma que seja adaptada para isso. Ou seja, não existe plataforma boa e ruim, existe aquela plataforma que resolve os meus problemas, certo? Então, para a Vivo, né, a nossa solução, por ser versátil, por ser interativa, ela funcionava muito para essa demanda que eles tinham, certo? O segmento de franchise, temos a De Pascoal, temos a Chili Beans, temos a Depilection e temos o Girafas, certo? Então, De Pascoal, treinamento dos mecânicos que fazem manutenção no teu carro. Chili Beans, 920 lojas espalhadas pelo Brasil, onde eles possuem a gestão de todos os colaboradores que entram e saem da Chili Beans periodicamente. Então, a Chili Beans, ela treina hoje o vendedor da loja que está dentro do shopping, certo? O vendedor da loja que está lá em cima do Pão de Açúcar, né? Então, hoje eles têm toda essa estrutura desenhada dentro da nossa plataforma, né? E o que é interessante, quando você fala do segmento de franchise, por exemplo, a realidade deles, antes da gente existir, era uma realidade muito complexa, ou seja, eram supervisores que eram responsáveis por treinar uma quantidade de franquias, que eram responsabilidade deles. Mas o problema é que eram seres humanos, né? Seres humanos oscilam, seres humanos são emocionais, seres humanos divergem, certo? Então, ter uma plataforma que conseguisse treinar por um aplicativo, que esse aplicativo pudesse ser tanto online quanto offline, que fosse interativo, né? Para atender um público, que é um público jovem, certo? Um público de 17, 18 anos, que às vezes é o primeiro emprego, né? Funcionou demais. A mesma coisa para o Girafas, certo? Então, hoje no Girafas, a gente treina, né, toda a rede de franquia, certo? Desde o dono da franquia até o cozinheiro, que está dentro de uma franquia do Girafas, no shopping Guatemi, no shopping Jundiaí, no shopping Campinas, etc. Beleza? Então, hoje a nossa plataforma está preparada para atender qualquer público com qualquer grau instrucional. Por quê? Porque ela é simples, porque ela é leve, porque ela é intuitiva, né? Temos o segmento de Pharma, Supera, Biolab, Apsen, Catarinense, AstraZeneca, ou seja, o dinamismo, a facilidade de subir conteúdos, de criar conteúdos para esse setor é muito importante. Por quê? Porque a ANS faz alterações protocolares em produtos rotineiramente, e os vendedores estão espalhados pelo Brasil vendendo, fazendo visitas. E as informações precisam sair da base e chegar nesses colaboradores muito rapidamente. Então, para eles, a agilidade, a autonomia, isso foi um grande diferencial para esse segmento, certo? Então, como eu disse, certo? Não existe plataforma boa e ruim, existe aquela plataforma que te atende, beleza? E para o público deskless, né, então, se a gente consegue ter uma excelência de treinamento, de solução para o público deskless, treinar o time de back-office, que é aquela galera do administrativo, do RH, liderança, né, é um desafio menor, beleza? É um desafio menor, porque a gente está falando com pessoas que têm um grau institucional um pouco maior, que já têm expertise com plataformas, com soluções, diferentemente de um público fabril, né, diferentemente de um público operacional, que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, beleza? E aí, para a gente finalizar, né, esse é um slide bem interessante que foi desenvolvido pela gente, certo? Que traz, né, que o intuito aqui é mostrar para o mercado, né, quais são as necessidades, né, que o público deskless precisa, ou que o público deskless precisa, né, para criar uma cultura de aprendizado. Ou seja, quais são o que a gente entende que é fundamental para se existir dentro de uma solução, né, para que seja possível se desenvolver uma cultura de aprendizado dentro de um público deskless. Primeiro, acesso mobile, certo? A plataforma a ser escolhida ou a solução a ser escolhida precisa ter um aplicativo, certo? Esse aplicativo, ele tem que permitir que qualquer pessoa acesse qualquer conteúdo ou chegue a qualquer lugar dentro da plataforma em menos de 3 cliques. Por quê? Existe um estudo de mercado que fala que a partir do 4º clique as pessoas desistem, certo? Então, é necessário que o aplicativo tenha essa exigência, poucos cliques, certo? Ou seja, o objetivo aqui é a gente criar a menor quantidade de barreiras possível,
certo? A gente sabe que o treinamento corporativo é uma barreira, né? Eu tenho que facilitar a vida do meu usuário final, certo? O aplicativo deve permitir vídeos com interações, vídeos com legendas, né? Vídeos leves e curtos, certo? Por quê? Certo? Justamente para que a gente se assemelhe e que a gente esteja alinhado com a maneira que esse público consome conteúdo hoje, certo? Que é TikTok, Instagram, Facebook. Tá? Dentro de um TikTok, dentro de um Instagram, como os digital influencers engajam o público deles? Eles adaptam a linguagem, certo? E fazem conteúdos interativos. Perfeito? Essa é a pegada, certo? Segunda funcionalidade, né? Segunda necessidade, comunicação via SMS, ou seja, não dá para depender que a plataforma se comunique através de um e-mail corporativo, dependendo da demanda, ou dependendo do público que eu atuo. Por exemplo, no caso de uma Chili Beans, no caso de uma Unilever, ou no caso de um público industrial, uma coisa que eles não acessam é o e-mail corporativo. No segmento de franchise, nem e-mail corporativo eles possuem, é o e-mail pessoal. Certo? Então, eu preciso ter uma comunicação paliativa, né? Então, qualquer novo curso que for criado, né, qualquer treinamento que vai expirar, lives realizadas, o SMS precisa fazer essa comunicação secundária, junto com o push notification, certo? Que é a notificação via aplicativo, certo? O offline, não posso depender que esse cara esteja conectado, eu não sei qual que é o pacote de dados que esse colaborador possui, né? Ou que esse funcionário de uma franquia possui, ou que esse vendedor possui, certo? Eu preciso, né, oferecer para ele a opção do offline, que ele possa ser treinado, certo? Sem ter conexão, certo? Aonde ele quiser, certo? O conceito do offline dá essa viabilidade. Ele pode ser treinado onde ele quiser. No caso da CBA, por exemplo, que é a Companhia Brasileira de Alumínios, nós temos funcionários sendo treinados periodicamente dentro de minas, certo? Então, o cara está lá embaixo da terra, certo? Mas ele está usando a plataforma porque ele possui o recurso do offline. Microlearning, certo? O que é o microlearning? São microconteúdos, tá? Ou conteúdos com microinterações, certo? Então, isso é fundamental, né? Que é exatamente o que eu comentei lá em cima, certo? Conteúdos leves, conteúdos de no máximo 15 minutos e interativos, certo? Com microinterações. Então, a nossa plataforma, ela, dentro do conceito do motor de criação de conteúdo, ela tem essa funcionalidade. De você, por exemplo, colocar um vídeo de 10 minutos e colocar quantas interações você quiser dentro desse vídeo, certo? Learning in the flow work, ou seja, aprender durante o fluxo de trabalho, certo? Essa demanda foi fundamental para a Vivo. A Vivo não aguentava mais, por exemplo, ficar parando colaboradores para eles abrirem um laptop e fazerem treinamento, certo? Esse cara não pode, eu não posso parar esse cara para que ele seja treinado. Isso vai ser uma barreira. Ele já vai abrir o laptop e vai iniciar o treinamento daquele jeito, certo? Então, ele precisa ser treinado durante o fluxo de trabalho dele, com um aplicativo, com uma coisa bem leve, alinhada ao que ele espera da organização, com uma comunicação assertiva, com uma comunicação dedicada, tá? Então, é isso que a gente sempre orienta os nossos clientes. Tá? Não adianta você ter um conteúdo único para a tua organização. Esse conteúdo precisa ser adaptado, né? Ou seja, se você vai treinar liderança, o conteúdo pode ser o mesmo, mas é diagramado de uma maneira diferente. Se você vai treinar o público operacional, a mesma coisa, certo? Diagramado de uma maneira diferente. A linguagem tem que ser adaptada, certo? E o último, que é o engajamento, né? Que é deixar o colaborador participar. Fazer o colaborador ser ator, né, ser protagonista, ou seja, pegar aquele vendedor ou aquele operador de máquina, aquela pessoa que se destacou, por exemplo, esse é um conceito que a Depilaction, que é uma rede de depilação que a nossa cliente faz muito, né, as depiladoras que receberam as maiores notas ou receberam os melhores feedbacks, elas se tornam protagonistas, ou seja, elas vão para a plataforma falar, contar um pouquinho por que elas se tornaram diferentes, o que elas fazem para ser diferentes, como é que elas atendem o público para receber esses feedbacks positivos. Então, isso é muito legal, né? Deixar o colaborador contribuir com a experiência de aprendizado. Então, isso é o que a gente entende que, né, dentro do conceito de plataforma de treinamento, né, precisa ser realizado.
certo? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, tá? Então, contar um pouquinho de Enable, trazer para vocês alguns casos de uso que podem se assemelhar à realidade de vocês, certo? E trazer para vocês a expertise que nós, Enable, temos sobre como engajar, sobre como criar uma cultura de aprendizado, certo? E ajudá-los quando vocês precisarem, beleza? Então, deixo aqui o meu recado, espero que vocês tenham gostado, né? Passou um pouquinho do tempo, mas é isso, beleza? Então, um grande abraço, um grande obrigado a todos e me despeço por aqui. Muito bom, Léo, muito bom. Como é bacana a gente descobrir que existem ferramentas como a de vocês que trazem tanta felicidade também, né? Mas tanta facilidade para os recursos humanos. Realmente, eu acredito que a Enable é uma empresa diferenciada. Esse ano estamos muito felizes por receber vocês pela primeira vez como nossos patrocinadores. Espero que todos os nossos congressistas estejam tão curiosos quanto a gente para entender mais da ferramenta, para poder realmente interagir com ela, para que realmente possa fazer isso sentido dentro das nossas organizações. Quero super agradecer, Léo, a sua presença aqui com a gente. A gente que agradece, Tati, a gente que agradece a oportunidade aí, obrigado pela parceria, e a gente também está super ansioso aí para contar, né, para todo esse público, né, um pouquinho de como a gente trabalha, o que a gente faz, né, alguns problemas que a gente resolve, né, e como a gente vem trazendo uma solução leve, como a gente vem trazendo uma solução disruptiva, né, para um mercado que tem uma demanda que está em constante mudança. Perfeito. Tenho certeza absoluta, né, que a ferramenta de vocês vai estar trazendo inovação para muitos dos nossos RHs, muitas das empresas aqui, principalmente do interior do estado de São Paulo. Hoje, embora o Congr, devido à questão digital, chegue a muitos estados do Brasil, a gente ainda precisa ressaltar nossa essência caipira, né, do interior do estado de São Paulo. Essa é a nossa missão, trazer conteúdo de qualidade, empresas de qualidade, soluções de qualidade, para a gente desenvolver ainda mais essa máxima potência nossa aqui no interior. Show de bola, estamos juntos nesse caipirês, porque eu sou de Ribeirão Preto, né? Pronto. Sou lá do interiorzão. Pronto, então estamos falando a mesma língua, Léo. Quero novamente agradecer aí a sua presença, quero agradecer muito, né, a Ana também, que foi a pessoa que fez esse primeiro contato com a gente, e sintam-se aqui com as portas abertas, espero que seja uma parceria muito duradoura. Vamos junto. Para você que acompanhou mais esse conteúdo, espero que você tenha anotado muita coisa, feito os insights, anotado o telefone do Léo, anotado o site da empresa, para que você realmente possa experimentar novas soluções dentro da sua RH, novas soluções dentro dos desafios do seu dia a dia. Não vai embora, hein? Fica por aí, porque tem muita coisa bacana ainda para acontecer. Nos vemos na próxima palestra. Tchau, tchau.